Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar da nossa lição de número 11, o batismo cristão. Antes de começarmos a nossa lição, eu quero fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te damos graça pela oportunidade. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela riqueza, Pai, desse conteúdo, desses materiais que temos à disposição, para executarmos, meu Pai, para o crescimento da Tua obra. Abençoa todos os ouvintes, abençoa todos os meus irmãos, abençoa a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje, como eu disse, nós vamos falar da lição O Batismo Cristão. O nosso texto base para alinharmos esse assunto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe a expressão batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Batismo cristão é uma das ordenanças da igreja. São duas, a próxima nós vamos tratar na lição de número 12, mas hoje, especificamente, vamos tratar da ordenança que é o batismo. É uma cerimônia essencial, por ser divinamente ordenada pelo próprio Senhor Jesus. É um ato de iniciação no ingresso da igreja cristã, que simboliza a purificação do pecado e também simboliza o começo de uma vida espiritual. Sugere para nós a fé em Cristo. Também nós administramos e entendemos pela Bíblia, quando ela diz que o batismo é um só. Então ele é administrado pela igreja somente uma vez. O batismo, ele vem da palavra grega original baptizo, imergir, ou seja, mergulhar. Imergir nos dá a ideia de que Cristo morreu pelo pecado, para que este que está se batizando morra para o pecado. Observe a palavra pelo pecado, Cristo morre para que o homem batizado morra para o pecado. Também temos que falar do ato do levantamento, que é o emergir, o sair das águas. E o emergir quer nos dizer que Cristo ressuscitou. Isso é um símbolo. Dentre os mortos, a fim de que este homem que batizou pudesse ou passe a viver uma nova vida de justiça. Então essa é a palavra original, batismo, imersão e emersão. A fórmula do batismo, ou a forma de batismo, nós, das Assembleias de Deus, no Brasil e em todo o mundo, adotamos o método que foi adotado e Jesus mesmo praticou, que foi quando ele procurou João Batista para ser batizado. E a nossa forma é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse formato é adotado, como eu já disse, pelas Assembleias de Deus em todo o Brasil e em todo o mundo. Nós assim o fazemos, porque é um mandamento e o próprio Cristo nos deu esse exemplo. Agora é importante também nós considerarmos alguns pontos. Por exemplo, nós não batizamos por aspersão. Eu quero ler aqui agora um texto que muitas e algumas igrejas se baseiam, que é a questão da aspersão. Veja só o texto, e esse texto, nós não temos o nome do escritor, mas é um escritor do século II, depois de Cristo. E ele diz assim, na sua citação: Agora, concernente ao batismo, se batiza assim, havendo ensinado todas essas coisas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água viva corrente. E se não tiver água viva corrente, batiza em outra água. E se não podes em água fria, então se batiza em água morna. Mas se não tiveres nenhuma e nem a outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O escritor aqui está dizendo sobre situações climáticas ou por regiões, havendo água ou não havendo. Então se deu a ideia, e no século de número 13, século 13, a Igreja Romana adotou a ideia de batizar por aspersão e de batizar crianças também, tendo por base esse texto que eu li. Mas nós, como eu já disse, nós não batizamos por aspersão. Também nós não batizamos crianças. A Igreja Católica, como eu já disse, ela adotou esse método de batizar crianças, entendendo na visão dela que toda criança ela nasce com o pecado original e, concernente a isso, ela necessita de passar pelo ato do batismo, o batismo da Igreja Romana, que todos conhecem, para que ela seja purificada e tenha direito aos céus. Jesus, ele combateu, ele nos dá uma base para que nós não façamos isso em Mateus capítulo 19, que eu quero ler com você, o verso de número 13 e o verso de número 14 do Evangelho de Mateus. Olha que riqueza, quando o Senhor Jesus diz assim: e trouxeram então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impedis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha a palavra do próprio Jesus, dos tais é o reino dos céus. Ou seja, não há necessidade, porque batismo é para arrependimento de pecados. E ora, uma criança está em pecado? Tudo bem, oriundo a consequência do pecado original, mas ela não tem consciência. Batismo é consciente, é importante lembrarmos disso. Também, talvez você fique com dúvida, mas então o que fazemos com as nossas crianças? Conforme Lucas 22, capítulo 2, melhor dizendo, verso 25 ao 38, Jesus foi levado ao templo quando criança para ser apresentado. Nós apresentamos nossas crianças ao Senhor. E os pais se comprometem, junto com os familiares, junto com a igreja local, junto com o seu líder, a ensinar essa criança, mas principalmente os pais, o caminho que ela deve andar conforme Provérbios 22:6, para que essa criança, ao ter a idade da razão, da consciência, ela venha tomar uma decisão em seguir e servir a Jesus por toda a sua vida. O que significa batizar? Significa, meu querido ouvinte, vestir-se de Cristo, de modo que as pessoas possam ver Cristo em nós, como se vê um soldado uniformizado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue clareando a sua mente para a sua palavra, para que o nome de Jesus seja glorificado em tudo, e espero que essas palavras possam te ajudar a melhorar o seu conceito, a entender melhor sobre batismo e, sobretudo, que o reino de Deus seja expandido na terra e o nome de Jesus seja glorificado. Amém.